Para a gente aprender mais sobre aquilo que já está na natureza e que pode e deve ser usado. A gente hoje fala sobre própolis, que é considerada, porque é a própolis, viu gente, o melhor método de defesa natural que a natureza proporciona para cada um de nós. Cada vez mais estudos apontam a sua eficácia contra vírus, bactérias, fungos. E para conhecer mais sobre esse que é considerado um milagre da natureza, eu tenho um convidado que é um dos principais especialistas em pesquisas sobre própolis brasileira. Ele é farmacêutico, possui diversas publicações e patentes, é professor e coordenador do curso de farmácia da Faculdade Anhanguera e está aqui para nos ajudar a entender. Dr. Niraldo Paulino, seja muito bem-vindo. Um prazer recebê-lo. A gente já tem aqui alguns modelos, formatos de própolis, né? Sim, depois a gente fala dos usos, mas vou te convidar para sentar aqui comigo. Pode sentar desse lado, vou sentar aqui no sofá para facilitar, para depois a gente ir para a bancada, meninos. Mas vamos falar. Primeiro, eu aprendi, a nossa produção já me avisou que não é o própolis, é sim a própolis, é isso? Sim, Cláudia, exatamente, é a própolis. É uma resina produzida pelas abelhas a partir de secreções vegetais. É uma resina? É uma resina, exatamente. E as abelhas coletam das plantas que elas elegem dentro de uma população vegetal algumas espécies que apresentam propriedades farmacológicas antibacterianas, antivirais, antifúngicas. E as abelhas coletam essa resina, misturam com as suas secreções salivares e conseguem, a partir daí, produzir essa resina que a gente está chamando de própolis. A própolis exatamente que tem o papel na colmeia de vedar o ambiente e esterilizar o ambiente interno da colmeia para preservar da proliferação de micro-organismos internos. E o que a gente encontra é própolis totalmente natural? A indústria farmacêutica manipula de alguma forma para que a gente tenha acesso praticamente abundante, né? Porque a gente consegue comprar própolis a hora que a gente quiser. Sim, exatamente. A indústria acaba se aproveitando dessas propriedades que a própolis apresenta para a colmeia e desenvolve, então, a partir daí, extratos. Esses extratos normalmente são extratos alcoólicos, mas também temos extratos aquosos e eventualmente também extratos secos que podem ser encapsulados. Tá, então é do mesmo jeitinho que, por exemplo, a abelha vai lá e produz o mel, produz a própolis, e aí tem a intervenção do homem para poder tornar esse processo sustentável. Exatamente. A abelha coleta das fontes naturais a resina e as transforma na própolis. Essa própolis é utilizada exatamente para vedar os orifícios que a colmeia eventualmente possa apresentar, impedindo que haja a proliferação de micro-organismos e invasão de outros insetos. Por isso o nome própolis mesmo. Quando a gente fala pró, de defesa, e polis, cidade, é defesa da cidade das abelhas, que em geral tem 60, 80 mil habitantes, abelhinhas dentro das colmeias mesmo. Então, para o corpo humano funciona da mesma forma, vai defender o corpo humano contra as bactérias ruins, protegendo e fortalecendo as bactérias boas, é isso? Exatamente, é isso que a gente aproveita como aplicações terapêuticas. A gente consegue desenvolver, então, produtos ou utilizando a própolis no formato de extrato, e a gente trouxe algumas receitinhas aqui para o pessoal comprovar depois a sua eficácia, ou o desenvolvimento de produtos farmacêuticos mesmo, que contenham própolis no seu conteúdo farmacológico. Perfeito. Muita gente vai à farmácia natural ou tem um produtor lá de própolis, de mel, e não sabe como usar. Olha assim, falei, agora, são quantas gotas, eu misturo com água, põe direto na boca. Como é que é? Para cada caso é um tipo de indicação? Nós temos a indicação geral para ações antioxidantes, anti-inflamatórias e para a preservação da saúde como um todo, em especial do reforço imunológico que ela produz. Todas essas ações foram validadas pelo nosso grupo de pesquisa e têm sido reportadas em trabalhos científicos. E aí a utilização para essa propriedade de prevenção de doenças e manutenção da saúde, em geral, compreende num extrato padronizado a 11%, em torno de 11%, 15 gotas 2 vezes ao dia. No extrato alcoólico, diluído em um pouquinho de água. Tá, eu poderia, por exemplo, pegar os meus 2 litros de água
que a gente deveria beber diariamente, Sim. e colocar 30 gotinhas ali e consumir ao longo de um dia, é isso ou não? Idealmente que a gente faça a preparação extemporânea para uso imediato. Tá. Porque isso preserva da oxidação que a própolis pode ter em relação à incidência de luz solar ou próprio contato com o oxigênio. Então, tirou do vidrinho, 15 gotinhas, a aguinha tomou, pronto. Isso mesmo. Deixa eu pegar meu celular. Tá onde será? Queria o WhatsApp. Ah, tá aqui na bancada. Ainda bem que o senhor tá esperto aqui, doutor Niraldo. Vamos lá, porque já tem Claro. perguntas. A turma Opa, gosta de que saber, né? Participa mesmo do Sim, programa. E a que primeira bom. delas diz o seguinte: boa tarde, Cláudio e doutor. Posso confiar na qualidade da própolis de farmácia? O que eu devo verificar sobre a composição para que seja uma própolis verdadeira? Nós temos no Brasil alguns tipos de própolis diferentes, Cláudio. Nós temos a principal, que é comercializada no Brasil, que é a própolis verde, que é produzida em Minas Gerais e aqui em São Paulo. Essa própolis, ela tem uma padronização pela Anvisa como garantia de qualidade ao usuário, em que os fabricantes devem respeitar pelo menos 11% de teor ativo. Então, isso já é uma indicação de qualidade do produto que vai ser comprado. Uma segunda verificação é se ele tem um selo de registro. O registro hoje é feito no Ministério da Agricultura, via CIF. Então, se tem um emblema do CIF, provavelmente essa é uma empresa idônea e de qualidade. Perfeito. Próxima pergunta. Boa tarde, doutor. Eu tenho Boa uma tarde. micose na unha do dedão do pé. Já faz anos. Eu já usei vários medicamentos e nada resolveu. Própolis ajudaria na eliminação desse fungo? Nós temos uma formulação muito interessante que é a associação de óleo de melaleuca com própolis. E os dois apresentam atividades antimicrobianas, em especial contra os fungos. Nessa aplicação tópica, o óleo é um carreador dos princípios ativos que vão fazer o efeito antimicótico. Então, isso dá um efeito adicional à própolis que pode melhorar, sim, essa micose de unha. Óleo de melaleuca com própolis. Com própolis. Pegou? Próxima pergunta. Boa tarde, Cláudia. Gostaria de saber se própolis não alcoólico faz o mesmo efeito que o alcoólico. Sou Rosa de Goiânia. Obrigada, Rosa. Olá, Rosa. Nesse caso, a extração hidroalcoólica pode ser feita para garantir um teor de princípios ativos que normalmente são diferentes no extrato aquoso e no extrato alcoólico. Quando se faz só o processo de extração aquosa para evitar o uso do álcool, o que normalmente são extraídos são compostos com mais atividade antioxidante. Quando se faz o processo de extração com álcool, se extrai compostos que são ou apresentam atividades anti-inflamatórias, antitumorais e preservação, por exemplo, contra a proliferação de micro-organismos como fungos e bactérias. Então, são diferentes os extratos. Diferentes os extratos e diferentes as indicações também, pelo que eu tô falando. Exatamente. Agora, também tem uma preocupação, por exemplo, quem é alcoolista e que não pode tomar o primeiro gole, Sim. não deve usar nem o extratozinho com álcool, né? Não deve mesmo. Mas para esse fim, a gente desenvolveu um extrato seco padronizado em cápsula, em que o processo extrativo é o processo alcoólico, e o processo continua fazendo a extração do álcool para que seja exatamente evitado esses danos com o alcoolista. Próxima pergunta é da Cida. Ela tem 64 anos e ela diz: sou hipertensa, tomo medicação desde os 40 e eu quero saber, teria alguma contraindicação tomar própolis? Eu não sei também qual dosagem. Então, a dosagem, a própolis é extremamente interessante porque ela evita danos oxidativos nos vasos sanguíneos, inclusive, e preserva e ajuda a recompor o endotélio vascular, preservando assim com isso pessoas de produção de placas de ateroma, de quadros de hipertensão. Então, é muito interessante, sim, e é recomendado, inclusive, que se faça a suplementação com própolis. Não teria problema nenhum, então, para ela que é hipertensa. E qual seria a dosagem? É a mesma para manutenção, e se ela tiver um quadro muito grave, pode-se aumentar ainda mais 15 gotas. 15 gotinhas, um quarto de copo de água, 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia. Se ela tiver um quadro muito exacerbado, 3 vezes ao dia, ou então as cápsulas de extrato seco, que também
também são mais palatáveis ao sabor, né? Ótimo. Doutor, eu uso todas as noites 20 gotas de própolis. É correto para a saúde? Posso usar diariamente ou devo fazer uma pausa de alguns dias? É a Cida de Minas Gerais que pergunta. Não, Cida, essa é uma prescrição bastante interessante para a preservação da saúde e manutenção dos estados antioxidantes que a gente tem no plasma. Então, tira o sono? Não, de jeito nenhum. Não? Ela pode tomar na hora de dormir que tá tudo certo? Não tem teores de atividade excitatória do sistema nervoso central nenhuma. A gente já respondeu algumas perguntas. Claro. Tem até mais. Depois, se der tempo, eu faço outras perguntas, Okay, tá? estamos Mas à aqui, disposição doutor também, Niraldo, a gente tem... É própolis tudo que eu tenho aqui? Não, na verdade, Cláudia, aqui a gente tem alguns ativos que a gente vai fazer uma receita caseira só para mostrar como é fácil e como é simples e como é útil a própolis dentro do contexto de utilização doméstica. Tá. Então vamos começar. O que a gente vai ensinar para a turma? Então, para pessoas que, por exemplo, apresentam quadros de infecções gengivais, gengivites, perimplantites ou aftas comuns nessa época do ano em que baixa a resistência pela exposição à luz solar, a gente recomenda sempre que se faça uma higienização bucal usando o seu dentifrício normal, convencional, e depois se faça uma... Dentifrício seria o que? Pasta de dente? Pasta de dente, exatamente. Pasta de dente. Pasta de dente normal, para limpeza, e em seguida se faça um enxaguatório com própolis. Tá. Esse enxaguatório caseiro é possível a gente fazer usando um chá de guaçatonga. Já ouviu falar de guaçatonga? Nunca. Casearia silvestre. Guaçatonga, já conhecem? Já ouviram falar? É uma plantinha natural aqui da região da Mata Atlântica e muito presente aqui no interior de São Paulo. Quem não tiver guaçatonga pode fazer chá de outra coisa? Pode fazer chá de outra coisa, malva, por exemplo. Tá. Malva, que também tem uma atividade muito interessante. Então vai usar 30 ml de chá de guaçatonga. Isso mesmo. E para cada 10 ml ou 20 ml, a gente pode adicionar uma gotinha de própolis. Veja que uma é simples, ele dissolve 2 gotinhas para cada 20 ml. Então, escovou o dente, enxagou, vem com essa mistura aí. Essa mistura e faz um enxágue bucal. Perfeito. Faz um enxágue bucal, mantém com isso as ações antimicrobianas na cavidade bucal, diminui a inflamação, que é uma característica que a própolis tem, e aumenta a resistência contra infecções parasitárias e microbianas na própria cavidade bucal, como, por exemplo, fungos, cândida, aftas, processos virais. É muito bom. Maravilha. E não tem contraindicação? Não tem contraindicação nenhuma e pode ser usado em qualquer faixa etária, inclusive nas crianças. Perfeito. Diminui, aqui a gente inclusive, tem as cáries, creme, uma Cláudia. loção hidratante? Aqui foi um dos desenvolvimentos que nós fizemos e que me levou ao estudo da própolis. Quando eu fazia faculdade ainda em Santa Catarina, nós morávamos numa região em que tinha mosquitos. E uma das aplicações que a própolis tem é de reduzir quadros de coceira e de inflamação associada a picadas de insetos. E aí nós desenvolvemos esse creme caseiro mesmo. Nós pegávamos um hidratante comum e a partir desse hidratante comum nós misturávamos um pouquinho de própolis. E depois estabelecemos, claro, a formulação comercial. Mas para cada, por exemplo, 5 gramas de creme hidratante, um hidratante convencional qualquer, nós acrescentávamos 1 ou 2 gotinhas de própolis. E nessa funciona proporção, como também um repelente ou não? funciona como anti-inflamatório. Ele regride aquele quadro de inflamação e a coceira que fica logo depois da picada de inseto. E ele funciona também como um protetor contra inflamações de exposição à luz solar. Lembra então aquelas ótimo. queimaduras? Fim do dia, voltou da praia, tá todo ardendo. Exatamente. Hidratante com própolis. Hidratante com própolis. Que maravilha. Desaparece aquela sensação de calor que fica na pele, aquela inflamação que fica nos indivíduos mais sensíveis, né? De pele mais clara. Posso experimentar aqui? Claro, claro, fique à vontade. Tem cheirinho de própolis mesmo. Tem cheirinho de própolis e o cheirinho do hidratante convencional. As pessoas... que beleza. Fica sensacional. Ele Muito tem bom. uma atividade também antimicrobiana e antifúngica. Então acaba melhorando também a resistência contra aquelas patologias de coceira, né? Que tem logo depois da exposição à luz solar. Existe algum estudo científico que fale sobre própolis para quem tem psoríase?
Existe, mas com uma formulação padronizada, onde a gente tem que transformá-lo num medicamento fitoterápico, nesse caso apiterápico, né? Porque ele é desenvolvido a partir das abelhas. Então, esse estudo para tratamento da psoríase, ele tem que ter concentrações mais elevadas. Então, não se consegue, por exemplo, tratar usando apenas o extrato. Tem que ser, de fato, uma formulação já com princípios ativos num teor muito mais elevado. Perfeito. Aí é bom conversar com quem entende, né? E o doutor Niraldo Paulino entende, farmacêutico, professor, e que está trazendo essa novidade para a gente, falando do própolis, milagre da natureza. O site é www.medicallex.com.br. Exatamente. E aí você tem no Facebook o doutor Niraldo como niraldo.paulino, ou então no Instagram, Niraldo P. E o telefone, que é o WhatsApp, você pode entrar em contato para tirar dúvidas, 48 999 86 6003. Aproveite. Aproveite. Porque, olha, um monte de dica boa. Eu amei. Muito bom te receber. Volte Obrigado sempre. a você, Obrigada Cláudia. pelas informações tão úteis. Estamos tá à bom? disposição. Obrigada, doutor.